Pessoal, está gravando então, né? Bom dia a todos. Nós estamos aí na aula de Direitos Humanos do 9º semestre matutino, do dia 3 de junho, né? E nós já tivemos conteúdo teórico sobre direitos humanos internacionais, né? Ou proteção internacional dos direitos humanos, e a gente precisa, na aula de hoje, revisar os exercícios bimestrais, né? Essa é a nossa intenção. Então, para isso, eu vou compartilhar a tela aqui do Google Classroom, né, que é o que a gente tem acesso por enquanto, né, a gente, infelizmente, ainda não tem acesso ao AVA da universidade, então a gente vai utilizar o Google Classroom e a gente vai comentar, então, exercício por exercício, como foi pedido aí nos grupos dos representantes. Bom, pessoal, começando aí pela primeira atividade, né, da primeira semana. Essa aqui é que tem mais exercícios, né? Se não me engano, são 10 testes. E a gente, comenta um por um aí. Vamos lá. Olha só. Primeiro, a questão da CESP. No que se refere aos direitos humanos, assinale a opção correta. Alternativa A. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada no ano de 68. Não, pessoal, é 48, né? 1948. Alternativa B. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um instrumento de direito com força de lei internacional, né? A gente já viu lá atrás, na época do direito internacional público, que não existe uma lei propriamente internacional, porque o direito internacional ele é baseado na Pacta Sunt Servanda, né? Ele é baseado no consenso entre os Estados, né? Então a gente não tem nenhum instrumento com força de lei, nenhum instrumento de fato coercitivo. Então a B é falsa. A C, pessoal, a Convenção sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos baseia-se na criação de princípios éticos pelos quais os povos devem guiar-se. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não traz meros princípios éticos, ela traz direitos mesmo, né? Por isso que é declaração de direitos, ela dá o direito, não é algo aberto, não, são direitos, né? Declarados, previstos mesmo. Então, a C está fora. A D, os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. Verdadeiro. Essas são as características mesmo dos direitos humanos. Inclusive, é o método mnemônico, né? O famoso UI, né? UI. U de universal e I de indivisível, interdependente e interrelacionados, né? Como eu comentei com vocês, os direitos humanos, eles são uma construção histórica, né? Então, eles vão surgindo ao longo do tempo sem que os futuros levam ao perecimento dos passados. Então, é uma construção, eles estão um dependente do outro, né? Um encaixado do outro, e isso vai sendo tijolo por tijolo erguido no nosso prédio de direitos humanos. Então, a D é correta. Aí, a rede de proteção social no Brasil foi aprovado antes da Convenção da ONU de 1989, o que deu ao Brasil destaque mundial no tocante aos direitos da criança e do adolescente. Não, né? A construção toda da rede é feita com base no ECA, né? Que é de 90, né? Que é de 90. Então, não foi antes de 89, né? Pelo contrário, até teve o lançamento pela Constituição Federal de 88, mas o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é de 90. Então, aí está errada também. Então, realmente, a única alternativa correta é a alternativa D, de dado, né? Bom, pessoal, depois aqui, a segunda questão da FEPESE de 2019. Essa já é um pouco maior. Está escrito lá que a teoria das gerações ou dimensões dos direitos humanos expõe perspectivas desses direitos em que se inclui em cada geração ou dimensão determinados direitos e princípios, em que se inclui, né? Então vai colocando direitos sem levar a perda dos anteriores. Conforme essa divisão clássica da doutrina, é correto afirmar, vamos lá, alternativa A, os direitos de segunda geração ou dimensão se referem a direitos civis e políticos. Pode parar por aí, né? Direitos civis e políticos não é de segunda, é de primeira. Os direitos de segunda são direitos sociais e econômicos. Então, a A está errada. A B. Os direitos de quinta dimensão, né, geração ou dimensão, consistem na possibilidade de participação na formação da vontade do Estado, retratando os direitos à democracia e à informação, né? Pode ser, porque a quarta e a quinta é uma verdadeira salada, né?
Pode ser. Se não tiver uma alternativa melhor, enfim. Mas então vamos segurar essa B para verificar as demais. A C. Os direitos de quarta dimensão se caracterizam por condensar os direitos de liberdade. Pessoal, o direito de liberdade não é de quarta, é de primeira dimensão. Então a C está fora. A D. Os direitos de terceira dimensão consubstanciam-se como titulares à coletividade, consagrando o princípio da solidariedade, incluindo direitos como a paz, ao desenvolvimento, ao meio ambiente equilibrado. Ah, essa é a melhor. Essa é a melhor. Então, essa aqui, sem dúvida, essa está corretíssima, essa não tem discussão, essa é a melhor. Provavelmente é a D mesmo. Aí, os direitos de primeira dimensão são aqueles relativos aos direitos econômicos. Pode parar por aí. Os direitos de primeira são os direitos individuais. Os direitos econômicos, na verdade, são os direitos de segunda dimensão. Então, aí está fora. Pessoal, realmente a melhor resposta, porque não tem discussão nenhuma, é a alternativa D de dado também, né? A alternativa B, ela poderia ser porque isso aqui é uma bagunça, né? Mas tem discussão, não é algo pacífico. Então, realmente, a melhor resposta, porque é pacífico, não tem discussão, é a alternativa D de dado. Bom, pessoal, continuando aí, olha lá. A terceira questão da FCC 2018, está escrito lá, que a Declaração Universal dos Direitos, aqui não tem alternativa, né? Mas vamos lá. É um conjunto de regras destinado a garantir a impunidade dos criminosos? Jamais, né? Ninguém quer garantir impunidade de ninguém, né? Então, o que seria a aí está fora. A B. Não reconhece nenhum direito que seja aplicável às vítimas de crime. Claro que reconhece direitos referentes às vítimas dos crimes, né? Inclusive o devido processo, né? Então, a ampla defesa. Não, isso aqui não. A C. Não proíbe expressamente a aplicação da pena de morte nem a prisão perpétua para autores de crimes graves. Essa aqui pode ser. Essa aqui pode ser. Não tem proibição expressa, não. Vamos ver as demais. Dispõe que os criminosos devem ser punidos de forma branda. Não chega a esse ponto. E a que seria a E, prevê que toda pessoa acusada de crime somente pode ser presa após a condenação em segunda instância. Também não diz nada a respeito disso. Pessoal, realmente, então, a melhor alternativa é essa aqui, ó, que seria correspondente à alternativa C. Não proíbe expressamente a pena de morte nem a prisão perpétua. Não proíbe. Tanto é que a pena de prisão perpétua é a pena usada, né? É possível ser usada no caso do Tribunal Penal Internacional. É possível ser usada no Tribunal Penal Internacional. Então, não tem proibição expressa. A melhor resposta é essa aqui. Seria a C, né? Não proíbe expressamente a aplicação da pena de morte, nem a prisão perpétua. Isso aí. Bom, pessoal, depois vem a quarta questãozinha aí da VUNESP de 2019. E fala lá. De acordo com a doutrina, a inerência, né, junto, colado, dentro, a inerência dos direitos humanos. Alternativa A. Estabelece que o conteúdo de um direito pode se vincular ao conteúdo de outro, ou ainda que pode se desmembrar de outros. Bom, aí tem dois problemas. Quem estabelece que o conteúdo de um pode vincular com o outro não é a inerência, é a interdependência, a inter-relação entre os direitos humanos. Então, por isso, está fora. E fala que pode ser desmembramento de outros, né? Aí não tem nada a ver, ainda estaria relacionado mais com a interdependência do que qualquer outra coisa. Então, a alternativa A está fora. A B. Depende do reconhecimento por parte de um Estado ou da existência do vínculo de nacionalidade para a proteção dos seus indivíduos. Olha só, no Brasil, predomina a teoria do direito natural, né? Então, independe, na verdade, aqui no Brasil, conforme posição teórica majoritária, de reconhecimento por parte do Estado, que a gente adota majoritariamente o naturalismo. Então, tá fora.
né? E outro ponto que torna completamente errado é que a existência de vínculos de nacionalidade. Pelo contrário, né? Os direitos humanos eles são protegidos de forma universal a todos, né? E aqui no Brasil, independente de quem esteja, independente da nacionalidade ou da origem da pessoa, se ela está aqui no Brasil, ela tem proteção do direito brasileiro, né, a respeito dos seus direitos humanos, né? Então, consequentemente, a B está fora também. A C tem por objetivo exigir que o Estado também invista nos direitos sociais, zelando pelo chamado mínimo existencial, né? Essa não é ruim, essa não é ruim. Porém, não tem a ver com a inerência, né? A alternativa em si não tem erro, né? Tem por objetivo exigir que o Estado invista nos direitos sociais, zelando pelo chamado mínimo existencial. O mínimo existencial, né, em contrapartida à reserva do possível, ela é justamente dentro dos direitos sociais, dos direitos de segunda dimensão, porque eles são chamados de direitos positivos, eles precisam de uma ação do Estado, e essa ação do Estado ela deve ser efetiva para garantia, pelo menos, do mínimo existencial. Então, a alternativa C em si, ela não tem erro. Porém, na minha opinião, ela não tem nada a ver com o termo inerência, né? Ela não tem nada a ver com o termo inerência, né? Então, a C está fora por conta disso. Ela não se relaciona com a questão em si, né? Não tem nada a ver com inerência. A D consiste no reconhecimento de que todos os direitos possuem a mesma proteção jurídica em razão de sua essencialidade implícita. Pessoal, né, a gente teve aula via Moodle aí, via AVA, né, e que uma das características, né, e um dos princípios é a isonomia. E a isonomia, ela permite, sim, diferenciar, né, para tentar, na verdade, trazer um tratamento melhor à medida que as próprias pessoas se diferenciam entre si, né? Então, a gente não pode falar que todos possuem a mesma proteção jurídica, né? Até porque não existem direitos absolutos no ordenamento jurídico, nem mesmo a vida. Então, essa alternativa aí, em razão da negativa da isonomia e em razão de não existir direitos absolutos, ela está fora, né? Então, a D está fora. Vamos ver aí. É a qualidade de pertencimento desses direitos a todos os membros da espécie humana, sem qualquer distinção. Aí sim, a E está correta. A inerência, né, levando em consideração que a gente trabalha com a teoria dos direitos naturais, a inerência significa o pertencimento desses direitos a todo mundo da espécie humana, pelo simples fato de ser humano e de forma universal, sem qualquer distinção, né? Então, a alternativa E está correta e a resposta, né, da inerência é feita com base na teoria dominante aqui no direito brasileiro, que é o naturalismo. Então, a alternativa E é a alternativa correta. A alternativa E é a alternativa correta. Bom, pessoal, mas vamos continuar. Olha lá. Questãozinha 5 aí do Ministério Público do Estado de São Paulo. Em relação aos direitos humanos, é correto afirmar. Gente, a questão em si não deu nenhum paradigma para a gente, não deu nenhum ponto de partida, né? Então, vamos lá olhar alternativa por alternativa. Alternativa A, está escrito assim: são aqueles previstos no plano interno dos estados pelas cartas constitucionais. Olha só, gente, a terminologia direitos humanos, ela é empregada, na verdade, quando se quer dar um enfoque internacionalista, né? Enquanto que direitos fundamentais, ao contrário, é empregado quando se quer dar um enfoque nacionalista. Então, se usou o termo direitos humanos, o enfoque é internacional, é tratado internacional, não de plano interno, não cartas constitucionais, né? Então, está errado aqui. O plano interno, as cartas constitucionais, seriam os direitos fundamentais. Essa é a terminologia que é usada. Então, A está fora. A B. São aqueles que ainda não estão expressamente previstos no direito interno ou no direito internacional. Quando se usa o termo direitos humanos, se prevê, né, se entende que estão previstos no direito internacional, né? Então, a B também não é boa, não. A C.
são menos amplos que os direitos fundamentais quanto à proteção dos direitos individuais. Pessoal, lembra que a gente comentou, não tem uma diferença quanto ao conteúdo, não tem uma diferença quanto à abrangência. A diferença da terminologia é apenas o local onde eles estão previstos. Fundamentais na Constituição, os direitos humanos internacional. Então, a C também está fora, porque não tem diferença de conteúdo, não tem diferença de proteção. A D são aqueles protegidos pela ordem internacional. Essa é boa. E aí podem sofrer limitação em razão do interesse do Estado. A ideia é que os direitos humanos não sofram limitação. Então, realmente, pessoal, nessa linha que a gente está apresentando aí, a melhor alternativa mesmo é a alternativa D. Os direitos humanos são aqueles protegidos pela ordem internacional, enquanto que direitos fundamentais é o protegido na ordem nacional. Então, correto mesmo, alternativa D de dado. Bom, pessoal, continuando um pouquinho, a questão aqui da Defensoria Pública de Minas Gerais. Pessoal, uma observação importante, quem for prestar prova de defensoria pública tem que manjar de direitos humanos, né? Porque as questões mais difíceis, né, com incidência maior, são justamente nas provas das defensorias públicas, como esse caso aqui, dessa questão da Defensoria Pública de Minas. Vamos lá. Defensoria Pública de Minas, de 2019. Acerca do posicionamento do STF na DPF 153 do Distrito Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, caso Gomes Lund e outros versus Brasil, que nós comentamos aí na nossa última aula de Direito Internacional dos Direitos Humanos, sobre a Lei 6.683 de 79, que é a Lei de Anistia, quanto à sua extensão aos crimes praticados pelos agentes do Estado contra os que lutavam contra o estado de exceção, assinale a alternativa correta. Né? Então, na verdade, a gente vai ter que buscar aí a nossa aula do caso Gomes Lund. Vamos ver. Alternativa A. Segundo o STF, a lei estendeu a conexão aos crimes praticados pelos agentes do Estado contra os que lutavam contra o estado de exceção. Daí o caráter bilateral da anistia. Isso é verdade, né? Foi uma anistia ampla, geral e restrita, que se deu, então, aos agentes do Estado que, claro, cometeram todas aquelas atrocidades, né? E o caso Gomes Lund é um caso específico ocorrido aí no episódio conhecido como Guerrilha do Tocantins-Araguaia, né? Que as pessoas foram mortas às margens desses rios e foram enterradas lá mesmo, e nenhuma informação foi prestada a respeito de nada aí, né? E também essa anistia, por ser ampla, geral e restrita, ela também se aplicou a quem eventualmente tenha sobrevivido aí a esses episódios, né? Da população que estava em luta contra o regime de exceção, que era o regime militar da época aí. Então, esse primeiro trecho da alternativa A está correto, né? Houve sim um caráter bilateral, pelo menos teoricamente, porque a lei ela deu anistia ampla, geral e restrita para todos, agentes públicos e também indivíduos, cidadãos aí na luta contra o estado de exceção. Bom, mas vamos continuar. Enquanto que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, as disposições da lei de anistia brasileira não podem continuar a representar um obstáculo para a investigação dos fatos, nem a identificação e a punição dos responsáveis. Verdadeiro também. Lembra que a gente comentou com vocês que a Corte Interamericana, ela condenou o Brasil, nesse caso, Gomes Lund, a investigar os fatos, né, inclusive com nomeação de peritos forenses para desenterrar e recuperar restos mortais, né? Além disso, mandou pagar indenização às vítimas, né, às famílias das vítimas que tinham sido mortas, nesse caso, do Tocantins-Araguaia, né, que é o caso Gomes Lund. E, mais que isso, né, isso foi feito sim, determinou que o Brasil criasse a Comissão da Verdade para a apuração dos fatos, identificação, né, e punição dos responsáveis. Essa é a ideia aí, né? E por que a Corte Interamericana determinou isso, né? Se o entendimento do STF era pela validade e bilateralidade da lei de anistia? Porque a Corte falou o seguinte, olha, apesar de ter sido formalmente uma anistia ampla, geral e restrita, né? Na prática não foi bem assim.
porque todos os indivíduos, do povo já estavam mortos, né? E quem tinha sobrevivido era apenas os agentes do Estado. Então, na verdade, apesar dela falar que foi ampla, geral e restrita, quem teve anistia de verdade foi quem estava vivo, que era só os agentes públicos. Os outros não tiveram anistia porque já tinham morrido. Então, essa ideia de anistia bilateral ou de anistia ampla, geral e restrita é uma falácia. Essa é a posição da Corte, no caso Comis Nunt, e a decisão, então, foi a determinação para a criação da Comissão da Verdade. Então, realmente, essa alternativa A, e ela está correta, ela está de acordo aí com o caso Comis Nunt. Pessoal, naqueles livros que eu comentei com vocês, da professora Flávia Piovesan, né, ela traz aí os votos, né, e o julgamento, né, a decisão final do caso Gomes Nunt. E se vocês jogarem na internet, né, decisão, Corte Interamericana de Direitos Humanos, caso Gomes Nunt, vocês vão encontrar na íntegra o voto também. E vale muito a pena ler, é muito interessante aí. Se eu não me engano, ele foi proferido por um juiz mexicano, né, que era juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, vale a pena, façam essa busca aí, e é uma leitura interessante. Então, a A está correta. Vamos ver a B. Segundo o STF, as disposições da lei de anistia brasileira não podem continuar a representar um óbice. Pessoal, o STF validou a lei. O STF validou a lei. E é por isso que esse caso Gomes Nunt quase representou aí uma tacada contra a soberania do Brasil, porque a gente teve o STF, que é o mais alto tribunal do país, né, nacional, validando a lei, dizendo que a lei era constitucional, inclusive pela bilateralidade, por ser ampla, geral e restrita, e aí veio uma corte internacional e falou, olha, não é bem assim, o mais alto tribunal de vocês aí não está lá tão correto não, né? Então foi algo meio contrário até à soberania do Brasil, né? O Brasil ficou muito preocupado. Então o STF ele validou, ele declarou que a lei era constitucional. Então por isso que essa alternativa está errada aqui, né? A C. Tanto o STF quanto a Corte Interamericana entenderam que a lei estendeu a conexão aos crimes praticados pelos agentes do Estado contra os que lutavam contra o Estado de exceção. Daí o caráter bilateral. Gente, a Corte, ela falou que essa ideia de bilateralidade aí é uma falácia, né? Que na real não teve bilateralidade nenhuma. Na real não teve bilateralidade nenhuma. Então a C está fora. A D. Tanto o STF quanto a Corte Interamericana entenderam que as disposições da lei de anistia, que impedem a investigação e a sanção das graves violações de direitos humanos, carecem de efeitos jurídicos. Não, o STF deu efeitos jurídicos, declarou ela válida, declarou a lei de anistia constitucional. Então, a D está fora também. Pessoal, a melhor alternativa mesmo é a alternativa A. Então, essa questão aqui, 6, né, da Defensoria Pública de Minas Gerais, do ano de 2019, tem como melhor alternativa a alternativa A, de amor, já dizia a Xuxa, né, A de amor, aí, né, já que a gente está falando de direitos humanos, né, A de amor. Depois, pessoal, outra questãozinha a questão 7 agora, né, outra questãozinha da Defensoria Pública de Minas Gerais também. Vamos lá. Sobre os direitos humanos e sua proteção, assinale a alternativa incorreta. Nós temos que buscar aí a alternativa incorreta. Vamos ver. Alternativa A. O Estado não pode alegar sua estrutura federal para deixar de cumprir uma obrigação internacional de direitos humanos. Os Estados devem assegurar o respeito e a garantia de todos os direitos reconhecidos, sem limitação nem exceção alguma, com base na referida organização interna. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Não pode falar, foi uma violação do município e aí a União não tem nada a ver. Claro que tem, né? Nós somos federativos, né? Porém, existe uma estrutura montada sobre isso, né? Não pode alegar o Estado membro que descumpriu. Não, né? E para evitar qualquer tipo de problema, né? Nós vimos que as sentenças, por exemplo, da Corte Internacional de Justiça, da Corte Interamericana de Justiça, né? De Direitos Humanos, ela é cumprida, né, pela Justiça Federal, né? Então qualquer hierarquia aí, né, dos Estados-membros da Federação não impede, né, não impede. Então a alternativa A é boa, é boa. Pessoal, a alternativa B.
A liberdade em consentir desautoriza a alegação de ofensa dos direitos humanos, ou seja, estes não se limitam à autonomia privada, principalmente em face dos reflexos da igualdade formal das partes, né? A liberdade de consentir desautoriza a alegação de defesa de ofensa aos direitos humanos. O que ela está querendo dizer aí? Ela está falando o seguinte, que você pode, então, consentir e, ao consentir, não existe violação de direitos humanos, de modo que os seres humanos poderiam, então, abrir mão dos direitos humanos. Pessoal, e a gente já viu, né, que uma das características dos direitos humanos é que ele é irrenunciável, né, ele é irrenunciável. Então, não tem liberdade de consentir, né, não tem liberdade de consentir. Os direitos humanos, eles são irrenunciáveis, né? Então, essa alternativa aí, né, esquisita, né, porque ela iria contrária, então, esse caráter de irrenunciabilidade, indisponibilidade dos direitos humanos. A C. Para a escola positivista, os direitos humanos justificam-se graças à sua validade formal, tendo como fundamento a existência da lei positiva, cujo pressuposto de validação se encontra em sua edição conforme as regras estabelecidas da Constituição. Bom, nós não adotamos a escola positivista, mas a questão também não está falando que, olha, nós adotamos a escola positivista. Nós adotamos a escola naturalista, mas isso não foi perguntado, porque a questão já afirmou que para a escola positivista, e positivismo é ordenamento jurídico formal, só vale o que está no ordenamento jurídico formal. Então, dentro do raciocínio positivista, a alternativa está correta. Se ela tivesse dito que o Brasil adota o positivismo, aí estaria errado, porque o Brasil adota o naturalismo. Mas ela não disse qual que o Brasil adota, não. Ela já partiu do pressuposto do positivismo e ela falou o que é o positivismo. Não é adotado, mas é isso que está na alternativa. Então, essa alternativa aqui está correta. Está correto. Só tomem cuidado com um detalhe, né? Ela não falou que o Brasil adota o positivismo. Aí estaria errado. Ela falou o que é o positivismo. E aí está correto, né? Então, a alternativa C está correta, né? A D. Os Estados partes possuem o dever geral de se adaptar às disposições da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Esse dever implica a supressão das práticas de qualquer natureza que impliquem violação às garantias nelas previstas, inclusive com a adição de medidas legislativas que forem necessárias para tornar efetiva tais disposições. Corretíssimo, né? Inclusive, o melhor exemplo que a gente tem é a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, ela partiu, então, né, de uma condenação que o Brasil sofreu na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, num processo movido aí pela Maria da Penha, primeiro peticionando a comissão e a comissão, então, instaurando o processo na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? E a Corte, então, condenou o Brasil, e aí o projeto da Lei Maria da Penha, que veio a resultar na Lei de Coibição de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, foi aprovado, alterando o ordenamento jurídico interno. Então, essa alternativa dela é correta também, e o exemplo é a Maria da Penha. Pessoal, então, realmente, a alternativa errada, né? A alternativa errada é a alternativa B. E com isso, a resposta da questão é a alternativa B, porque a gente tem que buscar a incorreta, né? Essa alternativa B aí, ela afronta a ideia de indisponibilidade dos direitos humanos. Então, essa é a resposta da questão. Seguindo aí, pessoal, questão 8, da VUNESP de 2019. Está escrito lá que a doutrina, ao tratar dos direitos humanos de primeira geração de dimensão, estabelece então a gente vai ter que buscar direitos de primeira dimensão, que são as liberdades individuais. Olha lá. Alternativa A, são direitos à paz. Pode parar. Paz é direito difuso, é direito de terceiro. B, são direitos inerentes à solidariedade social. Solidariedade social é direito social, é de segunda. C, representa a modificação do papel do Estado para além de mero fiscal de ordens jurídicas. Além de mero fiscal, quer dizer, o Estado tem que agir. E agir é algo inerente a direitos de segunda dimensão, que são as chamadas liberdades positivas. Então, a C também, ela está fora, né?
porque ela fala que o Estado tem que agir. Não, o Estado tem que agir na segunda dimensão. Na primeira, o Estado fica quieto, né? A primeira dimensão é a liberdade negativa. A D, são denominados também direitos de defesa ou de prestações negativas. É isso aí, a primeira dimensão é direito de defesa ou prestação negativa. Por quê? Protege o indivíduo em relação ao Estado. E para que esses direitos, então, sejam protegidos, e, consequentemente, para que os indivíduos também sejam protegidos, o Estado não pode agir. Se a gente quer proteger a vida, o Estado não pode matar. Se a gente quer proteger a liberdade, o Estado não pode prender sem o devido processo legal. Se a gente quer proteger a integridade física, o Estado não pode torturar. Se a gente quer proteger a propriedade, o Estado não pode confiscar. Essa é a ideia por trás dos direitos de primeira dimensão. Então, essa alternativa aqui é muito boa, sim. Vamos ver agora a última. A alternativa é, são oriundos da constatação da vinculação do homem ao planeta Terra com recursos finitos. Pessoal, o homem no planeta Terra, a humanidade, portanto, é direito difuso, é direito de terceira dimensão. Então, realmente, a melhor resposta é a alternativa D, porque os direitos individuais, eles são direitos de defesa, porque protege o indivíduo em face do Estado, e são chamados de prestações negativas, porque o Estado não pode agir, né, contra esses determinados indivíduos. Então, realmente, a melhor resposta é a alternativa D de dado. Pessoal, questãozinha 9 aí da CESP de 2019. Fala lá. A respeito dos marcos históricos, fundamentos e princípios dos direitos humanos, assinale a opção correta. Alternativa A. Segundo a doutrina contemporânea, direitos humanos e direitos fundamentais são indistinguíveis. Por isso, ambas as terminologias são intercambiáveis no ordenamento jurídico. Olha só, nós já trabalhamos isso hoje, né? Direitos humanos e direitos fundamentais, eles não têm distinção quanto ao conteúdo, quanto à proteção, né? Porém, eles têm diferença, sim, quanto ao local de previsão. Então, a gente não pode falar que eles são indistinguíveis, que a terminologia é intercambiável. Não, porque o direito humano ele traz um enfoque internacionalista, enquanto que o direito fundamental ele traz um enfoque nacionalista. Então, essa alternativa A não é boa, não. A B. Os direitos humanos estão dispostos em um rol taxativo, que foi internalizado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Pessoal, o direito humano é um rol exemplificativo. Por quê? Porque ele é uma construção histórica. À medida que vão surgindo novas necessidades, devem surgir novos direitos humanos. Então, a gente não trabalha com rol taxativo aqui. A gente trabalha sempre com rol exemplificativo e é isso que permite o direito humano ser encarado como uma construção histórica. Então, a B também não é boa, não. A C. No Brasil, os direitos políticos são considerados direitos humanos e seu exercício pelos cidadãos se esgota no direito de votar e ser votado. Pessoal, a primeira parte não está errada, né? Que no Brasil os direitos políticos são considerados direitos humanos. Isso é verdadeiro, né? Está no artigo 12 ao artigo 16 da Constituição Federal, sem dúvida. Agora, seu exercício se esgota no direito de votar e ser votado? Claro que não, né? O exercício de cidadania é muito mais que isso, né? Existem verdadeiros instrumentos, né, de fiscalização, de participação ativa na democracia. Por exemplo, a ação popular, né? A ação popular, ela é feita com base, né, aos direitos civis e políticos, né? E o autor de uma ação popular ele deve apresentar apenas o seu título eleitoral, né? A participação direta na democracia também através de referendo, de plebiscito, né? Então, não é só votar, não. A liberdade de manifestação, né? A liberdade de manifestação. O Estado tem que garantir a liberdade de manifestação, inclusive defendendo ideias políticas, né? Então, não é só votar e ser votado, não. Você tem até ação judicial, você tem direito de manifestação, muito mais do que só voto e ser votado. Então, essa C também não é muito legal, não. Vamos ver a D. A dignidade da pessoa humana, princípio basilar da Constituição Federal de 88, é um fundamento dos direitos humanos. Verdadeiro. Verdadeiro. Isso aqui, a dignidade da pessoa humana é a coluna vertebral dos direitos fundamentais e humanos, digamos assim, né? Tem um professor espanhol, não sei se ele está vivo ainda, é o Jesus Lima Torrado,
ele fala que você tem sempre um princípio implícito, que é a dignidade da pessoa humana. E a partir dessa proteção à dignidade da pessoa humana, você tem um princípio explícito aí. Então, a gente protege explicitamente a vida, porque a gente quer proteger a dignidade da pessoa humana. A gente protege a propriedade, né, de forma explícita, porque a gente quer proteger a dignidade da pessoa humana. Porque sem propriedade, né, não tem dignidade, e aí inclui a moradia, né, acesso à alimentação, acesso a medicamentos, né, e tudo mais decorrente dessa propriedade. Mas a propriedade em si, ela só se justifica à medida que você protege, então, a dignidade da pessoa humana, né? Essa é a ideia do professor Jesus Lima Torrado, que todo direito ele tem uma vertente explícita, mas tem também uma vertente implícita decorrente da proteção à dignidade da pessoa humana. Então, essa alternativa é boa. Vamos ver aí. Em razão do princípio da imutabilidade, os direitos humanos reconhecidos na Revolução Francesa permanecem os mesmos ainda na atualidade. Claro que não, né? A gente comentou aí que os direitos humanos, eles são uma construção histórica, né? Então, eles vão sendo construídos paulatinamente à medida que a sociedade evolui e à medida que as necessidades humanas também evoluem. Então, realmente, a melhor resposta é essa alternativa de dado também, né? CESP 2019, aqui a alternativa de dado é a melhor resposta. Bom, pessoal, continuando, e acredito que sim, chegamos na nossa última questão dessa atividade aqui. Olha lá, no que diz respeito ao conteúdo e cumprimento dos direitos humanos, doutrinadores e o STF defendem que uma sociedade pautada na defesa de direitos tem como primeira consequência reconhecer, né? Então, buscar uma primeira consequência. Alternativa A, o direito a ter direitos, uma prerrogativa básica que se qualifica como fator de viabilização dos demais direitos e liberdades. Essa é boa, né? Primeira coisa, a sociedade tem que reconhecer o direito de que todos devem ter direitos e esses direitos devem ser protegidos. Porque se a sociedade não reconhece que é possível ter direitos, você nunca vai conseguir ter ou proteger direitos. Essa alternativa é boa, o direito de ter direitos. Essa é boa. B, o automatismo na sociedade de direitos, bastando anunciar um direito para que a proteção incida mecanicamente. Infelizmente não é assim, né? Principalmente nos direitos sociais que dependem de uma ação do Estado, né? Então, infelizmente não é assim. C, que os direitos humanos são um rol amplo e fechado, prescindindo de ponderação ou sopesamento dos valores envolvidos. Nada a ver, né? Direitos humanos não é um rol fechado, é um rol exemplificativo e que vem sendo construído ao longo do tempo. E aí ele fala assim, ó, prescinde é abrir mão de ponderação? Não, a gente tem que trabalhar sempre com ponderação em matéria de direitos humanos, porque não existe direito absoluto, nem mesmo a vida, né? Então não prescinde de nada, prescindir é abrir mão, né? A gente, na verdade, imprescinde de ponderação, a gente precisa da ponderação. Então a C também não é muito legal, não. A D, que a seara jurídica dos direitos humanos não é um mundo de conflitos, tampouco de estabelecimento de limites, preferências e prevalências, né? Pessoal, os direitos humanos, eles existem justamente porque a gente tem conflito, a gente tem necessidade, né? Então, não, e os direitos humanos estabelecem limite, por exemplo, ao Estado, né? Ou a um outro indivíduo em relação a mim, né? Porque o direito do outro vai até os limites do direito de outrem, né? Então, essa aqui também não é muito legal, não. Aí, que os direitos humanos somente podem ser implementados de maneira ativa e positivada para a promoção da dignidade da pessoa humana. Não é a posição brasileira, né? No Brasil, vigora, na verdade, uma ideia naturalista, né? Então, não é de maneira ativa, positivada pelo Estado, não, é direito natural, o Estado apenas reconhece. Mas se o Estado não tiver reconhecido expressamente, não quer dizer que aquele direito não possa ser protegido, porque ele é inerente aos seres humanos, é um direito natural. Então, aí também não é boa. A melhor alternativa mesmo é a alternativa A, né? Direito de ter direitos. Esse é o primeiro direito de todos. Enquanto a sociedade não reconhece que é possível ter direitos e proteger direitos, ninguém vai ter direito protegido. Então, direito de ter direitos, né? O reconhecimento do direito de se ter e proteger direito é o primeiro passo aí. Então, realmente, essa alternativa A é a melhor. Pessoal, com isso, nós terminamos a
atividade da primeira semana, né? E aí eu vou abrir para vocês, né? Já temos mais gente aí participando, né? Fico muito feliz, agradeço a presença de vocês, né? E abro então para saber se vocês têm algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão em relação a essas questões, se vocês concordam ou vocês eventualmente discordam desse gabarito que eu passei para vocês, que a gente comentou agora. Fiquem à vontade aí em se manifestar por escrito, pelo chat, quem quiser ligar o microfone, né? Nós estamos aqui para isso. Questão 7. Thaís falou da questão 7. Vamos pegar a questão 7. Qual que é a questão 7? Aqui, a questão 7, né? Davi, esse material está como chama? Google Classroom, né? Esse material está no Google Classroom. Ele não está no OneDrive, porque foi pedido pela faculdade para colocação no Google Classroom. Então, está tudo lá. A gente está seguindo o Classroom, né? E, na verdade, depois ele deveria ter sido levado para o AVA, né, da universidade, mas até hoje eu não tenho acesso ao AVA na turma de vocês. Então, a gente está usando o Google Classroom por conta disso, né? Mas está no Classroom. Certo, beleza. Então, vamos lá. A questão 7, ó. Sobre os direitos humanos e sua proteção, assinale a alternativa incorreta. Qual que era o gabarito que eu tinha dado aqui na 7? Incorreto eu tinha colocado a B, né? Isso aqui. Então tá escrito assim, ó. A liberdade em consentir desautoriza a alegação de ofensa aos direitos humanos. A liberdade de consentir, quer dizer, o consentimento desautoriza. Desautoriza, não permite. Ofensa aos direitos humanos. Então, olha, se eu estou autorizando, não tem ofensa a direitos humanos. Então, você pode, se eu autorizar, você pode fazer o que você bem entender, né? Essa é o que está escrito aí. Se eu autorizar, a liberdade em consentir. Então, eu autorizar, né? A liberdade em consentir, eu autorizar. Desautoriza, quer dizer, não implica a ofensa a direitos humanos. Então, quem autoriza, libera aí, pode fazer o que bem entender. Então, por exemplo, a partir de agora, então, eu quero ser torturado, né? E aí vem alguém e fala, legal, o Rodrigo quer ser torturado. E me tortura, e aí depois a polícia descobre, e essa pessoa que me torturou vai lá falar, não, porque o Rodrigo autorizou. Então, eu não cometi crime nenhum, eu não cometi violação de direito nenhum, porque houve autorização, né? Ou então, né, isso aconteceu, né? Esse fato aconteceu, na verdade. Outro exemplo, os anões do pânico, né, que foram colocados em situação vexatória. O Ministério Público do Trabalho entrou com ação, né, se eu não me engano, contra o pânico, e os anões alegaram que não, eles queriam mesmo. Olha, eu quero ser colocado em situação vexatória porque eu estou ganhando dinheiro aí. A Justiça não levou isso em consideração e tirou do ar, né? Aquele filme, Show de Truman, né? Então, porque a pessoa cedeu seus direitos de imagem eternamente, vitaliciamente, pode televisionar 100% da vida dela. Não, né? Não se tem autorização em direitos humanos, porque os direitos humanos, eles são indisponíveis, né? A terminologia da questão é esquisita, porque ela fala em dupla negativa, né? Ela fala assim, ó, a liberdade de consentir, até aí beleza, né? Desautoriza a alegação de ofensa, né? Então, desautoriza e ofensa, você tem dupla negativa aí, então fica estranho. Mas essa é a ideia, né? Então, a liberdade de consentir, mesmo havendo consentimento, autoriza sim falar em ofensa a direitos humanos. Mesmo que se tenha consentido, né, praticado o ato gera ofensa dos direitos humanos, né? Então, a ideia aí por trás é a indisponibilidade dos direitos humanos, né? Você não pode dispor dos direitos humanos, né? Por exemplo, outro caso, né, que isso aqui teria a ver, a eutanásia ou ortotanásia, né, o suicídio assistido no Brasil é considerado crime, né, porque os direitos humanos são indisponíveis, né?
Então, esse é o ponto aí, é que o linguajar realmente dessa primeira parte aí ficou bastante estranho, né? Mas a ideia por trás é simples, né? O linguajar que é estranho. Bom, Thaís colocou aqui que entendeu, então belezinha, vamos seguir. Pessoal, mais alguma dúvida a respeito dessas alternativas, dessas questões aqui da primeira semana? Se não, a gente dá continuidade, porque o nosso tempo é bastante curto aí, né? Bom, pessoal, então vamos lá passar aqui para as atividades pertinentes à segunda semana. E aqui, se eu não me engano, é isso aí mesmo, né? Estado de defesa e estado de sítio. Então, vamos pegar as atividades aqui do estado de defesa e estado de sítio. Vou aumentar aqui o zoom, aí, e vamos lá. Então, vamos pegar as atividades do estado de defesa e estado de sítio. Olha lá, pessoal, a primeira questão é a questão discursiva, e está pedindo para diferenciar o estado de defesa e o estado de sítio, né? A melhor forma de diferenciar é seguindo essa tabelinha que está aqui, ó. Provavelmente eu coloquei aqui. Isso, é que ela está posicionada de uma forma estranha, né? Mas a gente tem essa tabelinha aqui, deixa eu pegá-la de uma forma mais fácil de visualizar, então, que ficou bem ruim ali, no modo retrato, né? Quando ela deveria ficar no modo paisagem. Deixa eu tirar o compartilhamento de tela para eu poder compartilhar a tela da tabelinha com vocês. E veja que existem várias diferenças, né? Existem várias diferenças aí que podem ser empregadas para diferenciar os direitos humanos. É por isso que eu acho melhor a gente trabalhar, então, com a tabela. Aqui. Só compartilhar a tela aqui da tabela. Aí, apareceu para vocês a tabelinha? Olha lá. Então, a gente tem várias diferenças aqui, né, do estado de defesa e estado de sítio, né? O estado de defesa, ele tem natureza civil e é regional, né? Para uma determinada região. Por exemplo, o caso Brumadinho, né? Por exemplo, o caso Brumadinho foi um fato, mas ocorrido em uma determinada região. Por exemplo, a gente aqui no noroeste do estado de São Paulo não sentiu efeitos diretos do caso Brumadinho, né, do rompimento da barragem aí em Minas Gerais. Então, no máximo, isso poderia gerar um estado de defesa, porque o estado de defesa é regional, né? Enquanto que o estado de sítio, seja um, seja o dois, e lembrando que o 2 é guerra, quer dizer, a gente nunca chegou a esse ponto, né? O estado de sítio 2 é estado de guerra, né? A gente não chegou a esse ponto. Mas, de qualquer forma, o estado de sítio aí, ele tem âmbito nacional, né? Então, eventualmente, dependendo dos efeitos dessa pandemia, como não tem limite territorial, como é algo nacional, poderia levar à declaração, eventualmente, de um estado de sítio, né? Então, enquanto o estado de defesa é regional, o estado de sítio é nacional. Segunda diferença, pessoal, olha só, o estado de defesa, ele tem casos próprios de decretação, que é instabilidade institucional, grave calamidade pública. E para por aqui. Enquanto que o estado de sítio, além dos casos que permitem a decretação de estado de defesa, levam ainda a decretação de estado de sítio em caso de ineficácia do Estado, né, e comoção de grave repercussão nacional, que seria o caso aí de uma pandemia mais exacerbada do coronavírus, né, uma comoção de grave repercussão nacional, né. Então, o estado de sítio ele tem essas possibilidades aí, né, e essas são, então, as duas principais diferenças do estado de defesa e do estado de sítio. Lembrando que existe o estado de sítio 2, né, que é guerra, e aí a gente nunca chegou a esse ponto aí. Mas o estado de defesa é regional
e o estado de sítio é nacional. O estado de defesa é estabilidade institucional e calamidade pública, o estado de sítio, né, uma grave repercussão, né, em âmbito nacional. Né? Bom, pessoal, essas são as duas principais diferenças, então, do estado de sítio e do estado de defesa. Bom, com isso, então, né, e quem colocou essa tabelinha aqui, né, só essas características, tá belezinha aí. Deixa eu tirar o compartilhamento de tela para a gente voltar aqui às nossas questões do Google Classroom. Aqui. Pessoal, voltando para essas questões do Google Classroom. Olha lá. Terminou, então, a discursiva, né? E aí, agora a gente começa, então, as questões de múltipla escolha. Oi? Pessoal, aí começando aqui as questões de múltipla escolha. Olha lá, primeira da Fundação Carlos Chagas, de 2019. De acordo com a Constituição da República, para preservar em locais restritos e determinados a ordem pública ou paz social atingida por calamidades de grandes proporções na natureza ou, olha só, pessoal, em locais restritos e determinados, portanto, não, é âmbito regional, não no âmbito nacional. Então, isso é estado de defesa, provavelmente. Isso é estado de defesa. E seja estado de defesa, seja estado de sítio, né, a gente tem que ter a participação do presidente da República, né, principalmente do estado de defesa. Então, vamos ver aqui, ó, alternativa A, o Congresso Nacional, a pedido do governador do estado, nada a ver, né, é presidente da República. B, presidente da República. Então, essa aqui pode ser. A B, essa aqui pode ser. Ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Verdade também. Poderá decretar o estado de defesa. Essa aqui é boa, né? Então, e a dica aí é que está falando assim, ó, em locais restritos e determinados. Se é local restrito e determinado, é estado de defesa. Então, essa B aqui é boa. A C, o Congresso Nacional poderá decretar, a pedido do presidente da República, o estado de sítio. Está fora, né? Estado de sítio é âmbito nacional, ali é âmbito regional, então a C está fora. A D, presidente da República, essa é boa, poderá, ouvido o Conselho de Defesa Nacional, poderá decretar o estado de calamidade pública. Nada a ver, né? Nós temos estado de sítio, a gente tem estado de defesa, estado de sítio 1, estado de sítio 2, então não tem estado de calamidade pública, né? Então a D está fora. Aí, Conselho de Proteção Nacional por solicitação dos prefeitos e governadores. Não, é o presidente da República. Então, realmente, a melhor alternativa é a alternativa B, na qual o presidente da República, ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, poderá decretar o estado de defesa. É isso aí mesmo, essa está correta. Então, a questão da FCC 2019 fica não consigo selecionar, consegui. Fica a alternativa B, né? Alternativa B. Depois, pessoal, vem essa questão aqui da Selecom, e ela fala o seguinte: Daisy ocupa cargo de provimento em comissão em determinado órgão público e recebe a incumbência de apresentar a solução jurídica para eventos similares aos existentes em países da América Latina, causadores de convulsões sociais nas cidades. Nos termos da Constituição Federal, o presidente da República pode, ouvidos os Conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional, para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçados por grave e iminente instabilidade institucional, decretar. Pessoal, olha só, interdição social não existe, estado de defesa existe, plano de emergência é a parte prática, mas jurídica não é plano de emergência, né? O plano de emergência é o prático, né? Juridicamente não é isso, né? E de toque de recolher também não é a ideia, né? E como a questão traz esse texto gigante e para falar, né,
que é em local restrito e determinado. Local restrito e indeterminado é sempre estado de defesa. Então, também aqui, a melhor resposta é a resposta B, estado de defesa, por conta de se tratar em local restrito e determinado. Então, questãozinha da Selecom, alternativa B, estado de defesa. Bom, pessoal, e aí vem, então, duas questõezinhas aí de falso e verdadeiro. Duas questõezinhas de falso e verdadeiro. Vamos começar aí pelo Ministério Público de Santa Catarina. Olha lá. Decretado o estado de defesa pelo presidente, a mesa do Congresso Nacional, ouvidos líderes partidários, designará comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa. Pessoal, aquela questãozinha terrível que reproduz texto de lei. Isso é verdade, porque isso é o caput do artigo 140 da Constituição Federal. Estou pegando aqui o celular para pegar o artigo de lei, né, para não ter que descompartilhar a tela e tal, que vai ficar mais fácil. Vamos pegar aqui a Constituição Federal. Esse escrito aí, se eu não me engano, ele é o caput do artigo 140 da Constituição Federal, né? Reproduziu o artigo 140. Olha lá, o artigo 140 diz que a mesa do Congresso Nacional, ouvidos líderes partidários, designará a comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar as execuções das medidas referentes ao estado de defesa e estado de sítio. Né? Então, isso é verdadeiro, Reproduziu o texto aí do artigo 140 da Constituição Federal. Então, aqui, da questão do MP Santa Catarina, é verdadeiro. Pessoal, depois a questãozinha da CESP, de 2018. Fala assim, ó, nos termos da Constituição Federal de 88, cabe ao Conselho da República, órgão superior de consulta do Presidente da República, pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa, bem como sobre questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Gente, verdadeiro também, né? Verdadeiro também. Né? Então, CESP 2018 está correto também. Se eu não me engano, isso aí é o artigo 90 da Constituição Federal, né? Texto, então, expresso do artigo 90 da Constituição Federal. Vamos pegar o artigo 90 da Constituição Federal? Fala lá, ó, artigo 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre, inciso 1, intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Beleza, está de acordo com a questão. Inciso 2, questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Verdadeiro também. Gente, o Conselho da República, ele é um órgão consultivo vinculado à Presidência da República. É o Presidente da República que nomeia os seus membros, né? E ele é um órgão consultivo da Presidência da República. Então, o Presidente da República, nesses casos aí, né, de intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa e questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas, é obrigado a consultar o Conselho da República. Então, o presidente da República é obrigado a consultar o Conselho da República nesses casos. Porém, o Conselho da República ele vai se manifestar e ele vai dar, na verdade, um parecer. Agora, parecer é uma sugestão, portanto, não tem caráter vinculativo, de modo que o presidente da República não é obrigado a seguir o parecer do Conselho da República. Né? Então, o presidente é obrigado a consultar, o Conselho da República se manifesta através de um parecer, mas o presidente da República não fica vinculado a esse determinado parecer. É um órgão, então, consultivo, não é um órgão impositivo. E esse é o Conselho da República. Então, verdadeiro também, com base no artigo 90 da Constituição Federal. E com isso, então, a gente terminou aqui as atividades da segunda e da terceira semana do período bimestral aí, né? Primeira e terceira semana do período bimestral. Pessoal, o Edair está perguntando aqui que se trata dessas perguntas. Edair, essas perguntas são as atividades bimestrais, né? Todas postadas no Google Classroom, né? E aí, se você não teve acesso, você tem que pedir para o professor que coordenou a inclusão desse grupo. Se eu não me engano, foi a professora Janaína, né? Quem coordenou a inclusão
do nono semestre nas atividades do Classroom, né, dos alunos do nono semestre nas atividades do Classroom, foi a professora Janaína, e eu não tenho acesso a isso, né? Então, se você quiser ter acesso a essas atividades, você tem que conversar com a professora Janaína, que foi ela que incluiu os alunos aqui. Depois, houve uma migração para a plataforma do AVA, porém, a universidade não me liberou acesso à turma de vocês dentro do AVA. Eu não tenho até hoje acesso à turma de vocês na turma do AVA. E é por isso que eu estou seguindo o Google Classroom, né? Mas são as atividades bimestrais, estão todas disponíveis aí no Classroom, né? E aí, se você não teve acesso, pede para a professora Janaína, que é ela que tem a senha para incluir aluno aqui dentro, né? Eu não tenho a senha para incluir. Eu posso postar conteúdo, mas eu não posso incluir aluno aqui dentro. Eu não tenho a senha com esse grau de autorização aí. Bom, pessoal, terminamos então a segunda e a terceira semana, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida a respeito dessas atividades? E fiquem à vontade aí, né? Se não, para a gente ir ganhando tempo, nosso tempo é bem curtinho agora cedo, vamos lá para as atividades pertinentes à quarta semana, né? Atividades, então, pertinentes à quarta semana. Olha lá. Sobre a história da Constituição Federal, né? História das Constituições e da Constituição Federal de 88. Então, essa nossa quarta semana foi referente, então, às constituições que o Brasil já teve. História das constituições e também da Constituição Federal de 88. Nós não tivemos aí questão discursiva, então vamos passar direto para as questões de múltipla escolha, sendo a primeira essa questão aqui da Universidade Federal do Paraná, de 2019. Falando da Universidade Federal do Paraná, vocês viram os protestos lá em Curitiba, né? Aqueles protestos, aquela aglomeração de pessoas aconteceu justamente na frente do prédio histórico da Universidade Federal do Paraná. É um prédio com colunas gregas, né? Parecendo aí o Parthenon na Grécia, e todo branco, né? Todo branco ao fundo, né? As manifestações lá em Curitiba, que depois resultaram em depredação e tal, inclusive do Fórum Civil da cidade de Curitiba, né, da comarca de Curitiba, aconteceu bem na frente do prédio histórico da Universidade Federal do Paraná, que é onde fica o curso de Direito, né, onde fica o curso de Direito. Eu tive oportunidade no meio do ano passado, né, de passar por Curitiba, e eu fui lá conhecer o prédio histórico da Faculdade de Direito. É muito bonito, muito legal, né, muito bacana mesmo a estrutura que eles têm lá. Mas vamos lá, olha lá. A participação popular marcada indelevelmente marca, né? Então, bom, a participação popular marca indelevelmente a Constituição brasileira. Ressalta Romeu Felipe Bacelar Filho que, diferentemente das 7 constituições anteriores, a atual é fruto da participação de todos os segmentos da sociedade. Ainda que impregnada por determinados vícios, começa com a pessoa, sendo chamada de Constituição Cidadã. Pessoal, isso é verdade, né? E essa grande participação popular aí acabou resultando uma característica da nossa Constituição. Ela não deixa de ser uma coxa de retalhos aí, né? Porque no primeiro momento ela seguiria, por exemplo, o parlamentarismo, e depois, em último momento, ela virou para o presidencialismo, mas aí não ficou tão feliz. Isso foi objeto de possibilidade de emenda de revisão aí 5 anos depois da promulgação da Constituição. Então virou, no fundo, uma verdadeira coxa de retalhos. Mas é Constituição Cidadã. Essa foi o termo usado pelo Ulisses Guimarães no momento da promulgação da Constituição, né, na mesa aí da Câmara dos Deputados, em 88. Né? Então, realmente, ela teve uma participação popular muito grande. Bom, vamos ver as alternativas aqui. Os itens, alternativas não, os itens. Primeiro, apesar de ter sido convocada por emenda constitucional, a Assembleia Constituinte que deu origem à Constituição da República de 88 pode ser considerada exemplo de manifestação do poder constituinte originário. Verdadeiro, né? Tem gente que fala que não, que a Constituição de 88 não é propriamente manifestação do poder constituinte originário. Por quê? Houve uma emenda à Constituição anterior, que era a Constituição de 69, transformando o Congresso Nacional em Assembleia Nacional Constituinte, de modo que aqueles representantes do povo, né, que participaram da Constituinte, eles não foram eleitos para
a Assembleia Nacional Constituinte ou para realizar uma Constituição. Eles foram eleitos como deputados e senadores, né, e, portanto, membro do Poder Legislativo, sob a égide da Constituição anterior, que é de 69, e aí foi feita uma emenda constitucional dando poderes para aquele Congresso Nacional se transformar numa Assembleia Nacional Constituinte e criar a Constituição de 88. Então, tem doutrinador que fala que não é poder constituinte originário, porque o poder constituinte originário emana do povo. E aquelas pessoas não foram eleitas pelo povo para elaborar uma nova Constituição, então não seria propriamente poder constituinte originário. Tem corrente nesse sentido? Tem. Mas a Constituição Federal está aí há 30 e poucos anos, né? Então, e ninguém impugna, ninguém deslegitima a Constituição Federal, né? Então, essa corrente aí cada vez mais tem perdido força. Então, a gente pode falar assim que apesar de ter sido convocada por uma emenda constitucional, a Assembleia Nacional Constituinte deu origem à Constituição e ninguém duvida mais, 30 e poucos anos depois, como manifestação do poder constituinte originário. Então, dá para falar que sim, verdadeira. Depois, pessoal, é possível afirmar que a Constituição do Império de 1824 recebeu a presença de inspirações liberais francesas e inglesas em sua formulação, diferente do que ocorreria no processo que conduziu à Constituição de 88. Realmente, a Constituição do Império ela recebeu influências liberais porque ela foi logo depois às revoluções liberais, né? A Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, né? Inclusive, o poder moderador era de origem francesa, né? Enquanto que a Constituição a Constituição Federal de 88, ela não tem ideais tão liberais, né? Liberais, né? A Constituição Federal de 88 ela é mais pautada por ideais sociais, né? Direitos sociais, né? Então, o item 2 está correto também. O item 3. A elevação do princípio da moralidade à categoria de princípio geral da administração pública brasileira é uma inovação da Constituição Cidadã, verdadeiro também, né? Se a gente olhar o caput do artigo 37 da Constituição Federal, que fala sobre os princípios da administração pública, vai estar escrito lá o famoso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o famoso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, realmente, né, a Constituição de 88 ela traz como princípio da administração pública como um todo, caput do 37, a moralidade. Então, esse item também é verdadeiro. Pessoal, outro item aí, o último item. Assim como em 88, a Constituição de 46 procurou redemocratizar o país, porém acabou sendo substituída pela Constituição de 67 e pela Emenda 1 de 69, que consolidaram a tomada do poder pelo movimento ditatorial de 64, verdadeiro, né? A Constituição de 44, ela vem substituindo a ditadura do Getúlio Vargas, né? O que ficou conhecido como Estado Novo, né? E que criou e que outorgou aí a Constituição ou a Carta Constitucional de 37, que ficou conhecida como a polaca, porque ela era uma cópia da Constituição polonesa ditatorial aí, né? Então, a de 46 acabou com a ditadura de Getúlio Vargas, né? E ela vigorou até o golpe de 64, porque com o golpe de 64 não dava para você ter uma Constituição democrática, né? Porque a gente estava no período ditatorial militar. E aí, então, veio a Constituição de 67, e uma emenda constitucional à Constituição de 67 deu origem, então, à Constituição de 69. E isso vigorou até a Constituição Federal de 88. Então, esse item também é verdadeiro. Pessoal, de modo que todos os itens são verdadeiros e a resposta correta, então, é a alternativa A. A alternativa A é a melhor resposta. Todos esses itens são verdadeiros aqui, né? Veja que é mais história do que direito, ou pelo menos juntando os dois, né? História do direito. Mas todos os itens são verdadeiros. Alternativa A, portanto. Bom, pessoal, dando sequência aí,
a questãozinha agora do Ministério Público de Goiás, de 2018. Fala lá. Os direitos fundamentais do cidadão, previstos nas constituições, constituem um processo que busca uma igualdade cada vez maior entre os homens. A Constituição Brasileira de 88, em seu artigo 5º, tratou dos direitos e garantias fundamentais. Diante dessa afirmação, assinale a única alternativa correta. Então, vamos lá. Buscando a alternativa correta aí. Primeiro, alternativa A. A conquista dos direitos fundamentais remonta à antiguidade clássica, principalmente na civilização grega. Pessoal, nós temos até antecedentes históricos, né? Nós temos até antecedentes históricos no período da antiguidade, né? E claro que como legado da antiguidade clássica grega, né? E teve o apogeu dos filósofos gregos aí. Só que, na verdade, a sistematização mesmo dos direitos fundamentais foi com a criação do Estado moderno, né? Após o Iluminismo, né? E na Idade Moderna, com as revoluções liberais francesa e independência dos Estados Unidos. Então, não dá para falar que a conquista dos direitos fundamentais remonta à antiguidade clássica. Não, a gente tem alguns antecedentes históricos, muito bonito, a filosofia grega, tudo mais sistematicamente, né, como conquista mesmo, pós-iluminismo, surgimento do Estado moderno e lá na frente mesmo, revoluções liberais, né, a Revolução Francesa e independência dos Estados Unidos. Então, essa aqui está fora. A B. Os direitos fundamentais encontram seu apogeu no Império Romano. Pelo contrário, né, gente? O Império Romano ele trouxe muito desenvolvimento, é verdade, né? Mas muita barbárie também. Então, não dá para falar que a gente tem aí apogeu em Império Romano. Não dá. A C. É na Inglaterra que surgem as principais manifestações referentes ao reconhecimento de direitos que vão incorporar as constituições do final do século XVIII. Verdade, gente. É na Inglaterra que surge. Inclusive, né, a primeira constituição escrita que se tem notícia que foi a Magna Carta, né, em 1200 e pouco. Aí, né? Então, essa afirmação da C é correta. Foi na Inglaterra que surgiu, inclusive, a própria primeira constituição que se tem notícia, né, que foi a Magna Carta. Então, a C é boa. Vamos ver a D. As constituições que surgem depois da Primeira Guerra Mundial é que passaram a reconhecer os direitos individuais do cidadão. Não, gente. Após a Primeira Guerra Mundial, a gente tem constituições reconhecendo os direitos sociais, né? A Constituição do México, de 1917, e a Constituição da República de Weimar, na Alemanha, né? De 1919, reconhecendo os direitos sociais, né? Direitos individuais já tinham sido reconhecidos constitucionalmente há muito tempo atrás, inclusive na nossa Constituição da República de 1892, né? E de forma bem superficial, até na Constituição do Império de 1824, né? Então, não, está errada a alternativa aí. Depois da Primeira Guerra, são direitos sociais. Constituição do México de 17, né? Considerando que a primeira Guerra acabou em 1918, né? E sim, depois, efetivamente, da Primeira Guerra, a Constituição da República de Weimar, na Alemanha, em 1919. Então, está fora a D também. Aí, os direitos sociais apenas foram reconhecidos depois da Segunda Guerra Mundial. Não, gente. E no caso brasileiro, na Constituição de 46. Duplo erro, né? Os direitos sociais, eles foram reconhecidos depois da Revolução Industrial, né? Primeiro pela encíclica Rerum Novarum, né? E também pelas manifestações da OIT, Organização Internacional do Trabalho. E em plano constitucional, muito antes da Segunda Guerra Mundial, né? Com a Constituição do México, de 17, né? E com a Constituição de Weimar, né, de 19, sendo que a Segunda Guerra Mundial ela começou em 39 e ela acabou em 46, então já tinha sido reconhecido previamente. E no caso brasileiro, aí vem o segundo erro, nós temos os direitos sociais na Constituição de 1934, né? Direitos sociais aí na Constituição de 1934, que se baseou na Constituição do México de 17, na Constituição de Weimar de 19. Então, não foi na Constituição de 46, foi na Constituição de 34. E a Constituição de 46, como ela redemocratiza o país,
ela remonta aqueles direitos fundamentais já previstos na Constituição de 34, como os direitos individuais e também os direitos sociais. Então, a de 46, ela remonta, ela volta àqueles direitos que já haviam desde a Constituição de 34. Então, essa alternativa E, ela está errada. Então, realmente, a melhor alternativa é a alternativa C, né? Que as manifestações constitucionais surgiram aí na Inglaterra, inclusive com a primeira Constituição escrita, que é a Magna Carta, né? Então, a alternativa C é a melhor alternativa. Bom, depois, pessoal, vem essa questãozinha aqui da UERR, né, de 2019. E fala o seguinte: sobre a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é correto afirmar que, bom, alternativa A, estabelece direitos sociais unicamente de forma implícita. Falso, né? Os direitos sociais, eles são previstos na Constituição de 88 de forma explícita. Basta ver aí o artigo 6º da Constituição Federal, mas não só o artigo 6º, o artigo 7º também, né, trabalha de forma explícita com os direitos sociais. Então, a A está fora. A B é estruturada em um modelo de bem-estar social, inclusive contemplando direitos sociais tal qual, de forma até então inédita, o fez a Constituição Mexicana de 1917. Verdadeiro, né? O estado de bem-estar social, a proteção dos direitos sociais, o dever que o Estado tem de agir como forma de garantia dos direitos sociais ali, né? E as liberdades positivas. Essa questão está correta aí, né? E pode aparecer esse termo estado de bem-estar social como welfare state, né? Estado de bem-estar social ou o welfare state, que ficou muito famoso nos Estados Unidos do pós-guerra, né? Como aquele American Way of Life, né? American Way of Life. Muito boa essa alternativa B aí. Mas vamos continuar vendo. A C, embora contemple diversos direitos sociais, não confere a esse a mesma consistência dos direitos individuais, permitindo que sejam excluídos do seu texto por simples processo de reforma constitucional. Pessoal, aqui tem um detalhe importante, olha só. Essa alternativa ela está trabalhando com as cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas, elas estão previstas no artigo 60, parágrafo 4º. E se a gente pegar o texto constitucional mesmo, o artigo 60, parágrafo 4º, ele fala apenas de cláusula pétrea, impassível, portanto, de modificação, direitos individuais, né? E aí, pelo rigor do texto, seriam só direitos individuais, né? Só que a doutrina não concorda com isso, né? Porque a doutrina fala que em direitos humanos e direitos fundamentais, nós temos que trabalhar sempre com uma interpretação extensiva, uma interpretação ampliativa, e que às vezes o texto gramatical, literal, fala menos do que ele realmente quis dizer, e esse seria o caso. Quando estava doutrinariamente ali, quando aparece escrito no artigo 60, parágrafo 4º, direitos individuais, quis se dizer, na verdade, direitos fundamentais como um todo, de modo a não abranger apenas a primeira dimensão, de modo a abranger, na verdade, todas as dimensões, primeira, segunda, terceira e o que vier para frente aí. Então, doutrinariamente, essa alternativa C, ela está errada. Agora, textualmente, né, se fôssemos seguir uma interpretação gramatical, uma interpretação literal, realmente no 60 parágrafo 4º estaria só direitos individuais aí, que seriam direitos de primeira dimensão. E aí eles seriam cláusula pétrea e os demais direitos, inclusive sociais, não seriam. Mas isso não é a posição doutrinária, né? A doutrina trabalha com uma interpretação não gramatical, não literal, mas sim extensiva, entendendo que o texto disse, né, menos do que realmente queria dizer e vale o que ele queria dizer, né, abrangendo, portanto, todos os direitos fundamentais. Então, essa C aqui está errada. Só que, realmente, se isso aqui cair numa prova, daria para impugnar essa questão. Porque a B não está errada e a C existe essa corrente, inclusive baseada na literalidade da Constituição, que, em tese, né, poderia ser válida aí, ainda que não doutrinariamente aceita. Então, se essa questão caísse numa prova aí, daria para impugnar essa questão aí,
como duas alternativas corretas, a B e a C, né? Mas a C não é doutrinariamente, é correta se fosse numa interpretação gramatical, mas não é doutrinariamente aceito isso, né? Pelo menos não em matéria de direitos humanos. Pessoal, depois vem a alternativa A, D, e fala o seguinte: adota segundo o modelo deve ser das, né? Adota, segundo o modelo das revoluções liberais do século XVIII, uma defesa intransigente da liberdade. Contudo, apenas de forma breve, se reporta a direitos sociais. Gente, a Constituição Federal de 88, ela não trabalha com direitos sociais de forma breve, né? Pelo contrário, trabalha de forma profunda, né? A sociabilidade, né, é um dos paradigmas, é um dos pilares da nossa Constituição. Então, essa alternativa D está fora quando ela fala que trabalha de forma breve com os direitos sociais. Pelo contrário, trabalha de forma bastante profunda aí. Pessoal, depois vem a questão... né? Depois vem... eu pulei aqui, né? Depois vem o item E, falando o seguinte: prevê um liberalismo puro, da qual a intervenção do Estado nas esferas sociais é mínima, no molde preconizado pelos filósofos como Ayn Rand. Pessoal, pelo contrário, né, a nossa Constituição, ela tem um liberalismo? Tem, né? Se a gente pegar aí o artigo 170 da Constituição, que são os princípios do direito econômico, a liberdade econômica, a livre iniciativa, né, o empreendedorismo, né, são princípios da nossa Constituição. Mas não dá para falar que ela não trabalha com intervenção mínima, né? Pelo contrário, né? Nós temos muitos artigos dos próprios direitos sociais, o próprio direito trabalhista, né? Que geram uma atuação profunda aí do Estado nas esferas individuais, nas esferas econômicas, né? A previdência social também, né? E a obrigatoriedade de contribuição à previdência social. Então, a nossa Constituição, ela é uma Constituição liberal, com base no artigo 170, mas ela traz também uma grande intervenção do Estado na economia. Não é um liberalismo puro, não é um liberalismo exacerbado, não, né? Então, essa alternativa está errada. Essa alternativa está errada. Pessoal, e por que é assim? Porque, como a gente já comentou aqui, a nossa Constituição teve ampla participação popular, né, ampla participação dos partidos políticos, e isso gerou, na verdade, uma Constituição coxa de retalho, né? A gente tem de tudo aqui dentro, né? E é por isso que ela é enorme, né? Por isso que ela é analítica, né? Ela trata de um monte de assunto, dada essa grande participação popular, essa verdadeira coxa de retalhos aí. Então, gente, na minha opinião, a melhor resposta é a alternativa B, que é a que não tem discussão mesmo, né? A alternativa B não tem discussão. Na minha opinião, a alternativa C ela é errada, porque isso não é reconhecido doutrinariamente, mas, na minha opinião também, se isso caísse na prova e eu tivesse errado, eu ia impugnar essa questão, dizendo que existiria duas alternativas corretas, a B e a C, né? Porque a C, apesar de não ser doutrinariamente aceita, é o texto literal da Constituição. É o texto literal da Constituição, né? Então fica aí, na minha opinião, o gabarito B, né? Mas é possível, eventualmente, dizer que existiria duas alternativas corretas. A C não é correta doutrinariamente, mas textualmente ela poderia ser considerada correta. Bom, pessoal, o Edair colocou aí, ó, professor, o senhor está falando das constituições. Houve período que a nossa Constituição foi apenas uma cópia da alemã. Não, da alemã não, né? Foi uma cópia da Constituição polonesa de 1900, a Constituição de 37, né, brasileira de 37, ela foi uma cópia da Constituição polonesa anterior aí. Então não é bem alemã, é uma cópia da Constituição polonesa. E é por isso que ela ficou conhecida como a polaca, né? E quem fez essa cópia foi o Francisco Campos, que era ministro da Justiça do Getúlio Vargas, né? E dizem que de uma capacidade intelectual gigantesca. Tanto é que o apelido dele, né, do Francisco Campos, era Chico Ciência, né? Ele era ministro da Justiça, mas na verdade ele sabia de tudo, né? O famoso Chico Ciência, né? Nós tivemos duas pessoas assim, né, no meio jurídico. Primeiro, o Rui Barbosa, né, que copiou a Constituição de 1892 da Constituição Americana, né? A Constituição da República de 1892 é uma cópia feita pelo Rui Barbosa, né? Não literal, mas é uma cópia baseada na Constituição Americana.
E depois nós tivemos o Francisco Campos, o Chico Ciência, que copiou a Constituição de 37 da Constituição polonesa. Aí, né? No direito, né, nada, lei de Lavoisier, nada se cria, tudo se copia. Né? A Constituição de 34, a Constituição de 34 foi uma Constituição extremamente democrática, né? E poderia até se dizer aí uma vitória dos paulistas com a Revolução Constitucionalista de 9 de julho, né? Perderam a guerra, né? Perderam a guerra civil, mas conseguiram aí o que queriam, que foi a Constituição de 34, né? Promulgada pelo Getúlio Vargas, com base, sim, aí sim, na Constituição da República de Weimar, que é um Estado alemão de 1919. Só que, na verdade, né, no pós-Primeira Guerra Mundial, né, que aconteceu, que terminou em 1918, a Alemanha ela estava esfacelada, né? Inclusive, ela foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, pondo fim à Primeira Guerra Mundial, né, como uma rendição incondicionada, né, uma rendição incondicionada. A Alemanha não teve direito a nada e perdeu, inclusive, várias regiões aí, né, do Loire, da Alsácia-Lorena, para a França. E eram regiões produtoras de carvão, né, e o carvão era o combustível daquele momento histórico, né. Tinha petróleo? Tinha, mas ainda era incipiente, né. O que movia mesmo as máquinas da época era o carvão. Então, perder a região aí da Alsácia-Lorena para a França foi muito drástico, foi muito ruim para a Alemanha, né? E esse contexto aí é tido como um dos pressupostos e causadores da Segunda Guerra Mundial. Como a Alemanha, então, ela foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, uma rendição incondicionada, e perdeu colônias na África e perdeu a região da Alsácia-Lorena, ela ficou muito debilitada. Então, é difícil, em 1919, a gente falar em Constituição da Alemanha, porque a Alemanha estava esfacelada nessa época, né? Por isso que a terminologia é Constituição de Weimar, e Weimar, República de Weimar, era um dos estados que, né, se juntaram e formaram a Alemanha que a gente tem hoje, né? Mas não dá para falar em Alemanha propriamente dita, porque era um verdadeiro caos em 1919, né? Pós Primeira Guerra Mundial de 1918. Pessoal, isso ficou tão travado na garganta dos alemães que quando os alemães, então, se lançaram à Segunda Guerra Mundial, né, a chamada Blitz, que era a Guerra Relâmpago, e conseguiram aí, de uma forma muito rápida e inesperada, cruzar a linha Maginot, né, que era uma linha militarizada francesa, que separava a França da Alemanha, e eles fizeram aí por cima, na região norte, né, da Bélgica, de Luxemburgo, né, cruzando a floresta de Ardenas, aí, de uma forma muito rápida, e, consequentemente, dominou a França inteira. A França não teve nem condição de se resguardar, de se proteger, e não só a França, né, todos os soldados ingleses que estavam no território francês, eles foram empurrados aí para a região norte, né, no litoral. E aí a Inglaterra foi obrigada a lançar a Operação Dínamo para resgatar aqueles soldados, né, de Calais, da Normandia e mais acima um pouco aí, e levar esses soldados para a Inglaterra. Porque senão a Alemanha tinha matado acabado não só com o exército francês, né, tinha acabado também com o exército inglês, uma tacada só quando dominou o Estado francês na Segunda Guerra Mundial. E quando então dominou o Estado francês, né, o governo francês se retirou da França e passou a governar das colônias francesas na África, principalmente em Marrocos, né, o governo francês foi exilado sob comando do general Charles de Gaulle, né, e a França foi obrigada então a assinar uma rendição incondicional também. E o Hitler fez questão de que a rendição incondicional da França na Segunda Guerra Mundial fosse assinada no mesmo vagão em que a Alemanha assinou a rendição incondicional também no fim da Primeira Guerra Mundial, né, lá em Versalhes. Então foi assinado no mesmo vagão de trem. A França obrigou a Alemanha a assinar uma rendição incondicionada na Primeira Guerra Mundial. A Alemanha obrigou a França a assinar uma rendição incondicionada na Segunda Guerra Mundial, no comecinho da Segunda Guerra Mundial,
no mesmo vagão de trem, no mesmo vagão de trem lá na região de Versalhes. Na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, na região de Versalhes, na Segunda Guerra em Paris, né? Na Segunda Guerra em Paris, mas no mesmo vagão de trem. Né? Bom, pessoal, e com isso então a gente terminou aí essa atividade que é pertinente à quarta semana, é isso? Ou quinta semana? Pertinente à quarta semana, e a gente pode seguir então agora analisando a atividade pertinente à quinta semana do curso. Atividade pertinente aí à quinta semana do curso. Pessoal, só que já são 9h40 e vocês têm aula da professora Janaína, né? Vocês têm aula da professora Janaína. Então, eu não posso continuar dando essa aula agora ao vivo, né? Porque vocês têm aula de outro professor, né? Até por uma questão ética. Então, eu vou encerrar a aula nesse momento, né? Encerrar a gravação nesse momento aqui e, posteriormente, eu vou gravar os comentários da quinta semana e da sexta semana e eu encaminho para vocês o vídeo gravado de agora, que foi ao vivo, e também o vídeo futuro aí, que vai ser gravado pertinente à quinta e à sexta semana. Mas como vocês têm aula de outro professor, né, a gente não pode continuar aqui ao vivo. Uma questão ética também. Então, vou encerrar aqui a gravação, e aí a gente tem um tempinho maior, a gente bate um papo aqui, e depois eu peço que vocês vão para a aula aí da professora Janaína.